Vou-vos falar então desse flagelo em torno da imigração ilegal aqui na Europa. Eu pedi até à nossa produção, se puder colocar essas imagens, exatamente, são imagens destes últimos dias, de Espanha, de Maiorca, das Canárias, com a contínua chegada de barcos de imigrantes ilegais provenientes de África, que chegam não só à Espanha, mas também à Itália, à Lampedusa, e com uma característica estranha, são sempre só homens, todos em idade militar, de maioria islâmica, e que vêm, muitos deles, causar muito caos social aqui nos países europeus. E estão a chegar diariamente assim em barcos, e fala-se que estas chegadas de migrantes provenientes do norte da África, também do Indostão, etc., têm ligações a ONGs com o dedo de George Soros, o que é muito estranho, e essa é uma das acusações que se fazem também à própria União Europeia, e Ursula von der Leyen estar complacente com esta política de chegada de imigrantes desregulados, e que fala-se que então que muitos destes imigrantes depois trazem imenso caos social, violência, violações e até criminalidade muito forte. Só para terem noção, estes barcos que estamos a ver, só esta semana, isto são imagens das Canárias, chegaram 700 homens assim em barcos vindos do Senegal. Essa imagem são migrantes vindos do Senegal. Em Maiorca, este ano já chegaram o triplo do ano passado. Então agora é fácil, é fazer as contas. A este ritmo, vocês imaginem como não vai ficar a Europa. Não tem nada a ver com racismo, com xenofobia, tem apenas a ver com equilíbrio. E a própria Sky News noticiou também agora no Reino Unido, onde tem havido uma enorme convulsão popular, com muitas manifestações dos britânicos. A Sky News noticiou também esta semana a chegada de mais 700 imigrantes ilegais num barco, que foi recorde num dia desde que o novo primeiro-ministro Keir Starmer assumiu o cargo, e por isso tem sido principalmente no Reino Unido que se tem visto as maiores manifestações. Aliás, o país tem vivido um autêntico estado de sítio, porque são muitas manifestações anti-imigração em todo o país, por causa de um caso recente de um migrante que matou à facada 4 crianças muito pequeninas. Foi um episódio fatal, deu muito que falar aqui na Europa. Uma das crianças de 4 anos era inclusive portuguesa, e a partir daí então inflamou, e tem havido caos e manifestações muito fortes, muita contestação no Reino Unido, e são episódios que infelizmente aqui na Europa têm vindo a acontecer muitas vezes, muita violência com esse quadro ligado a refugiados, ligado a migrantes, ligado a pessoas provenientes de África ou do Indostão, a maioria deles islâmicos. Estas manifestações, por isso mesmo, estão a alastrar a outros países, como sucedeu este fim de semana na Alemanha, imagens que eu creio que veremos daqui a pouquinho, e teremos também aqui, por exemplo, em Portugal, está marcada uma grande manifestação. Isto já são imagens aqui, estas são imagens do Reino Unido, mas também na Alemanha houve uma grande manifestação este fim de semana, e em Lisboa, por exemplo, no próximo dia 31 de agosto, vai haver uma enorme, gigantesca, monumental manifestação anti-imigração desregulada. Aqui na Europa, imagine-se, já se criou o slogan European Lives Matter, em alusão ao slogan dos Estados Unidos das Black Lives Matter, ou seja, a vida dos europeus também importa. E então é neste ponto em que estamos, e muitas das pessoas que viajam para países europeus, como França, como a Inglaterra, quem vai lá, por exemplo, quem esteve há 10 anos nesses países e vem agora, nota uma grande diferença, de facto, uma transformação social, e estamos a falar de refugiados que têm a sua própria religião, que por vezes a querem impor, difícil de aceitar a religião, por exemplo, cristã, querem por vezes impor a sua própria fé, e cria-se então essa divisão social e essa dificuldade de se inserirem nas sociedades. E portanto a Europa está a viver este problema, e se no ano passado tivemos as grandes revoltas dos agricultores contra a União Europeia, e eu estive presente em quase todos os países a fazer essa cobertura, este ano
ano as grandes manifestações, as grandes revoltas prometem ser contra a imigração desregulada. O próprio Partido Chega, além dessa manifestação que vamos ter aqui em Lisboa a 31 de agosto, o próprio Partido Chega de André Ventura também já marcou uma grande manifestação para setembro, precisamente pelo mesmo tema, pelo mesmo assunto, contra a imigração desregulada, porque os conservadores de direita dizem que está a haver um completo caos e que assim não vai ser sustentável. Portanto, é neste ponto em que estamos aqui na Europa, e preparem-se para muitas manifestações e convulsões, porque o povo promete não parar a sua luta por uma imigração regulada. É isso, regulada, né? Como o Sérgio falou, não é uma questão de xenofobia, não é uma questão humanitária, é uma preocupação até com segurança também, né? Algum tipo de controle migratório tem que haver, né? Essas pessoas entram sem que se saiba exatamente a origem, se, por exemplo, houver alguém com antecedentes criminais ou que esteja fugindo do sistema de justiça do seu país de origem, ela vai desembarcar na Europa sem nenhum tipo de checagem, sem nenhum tipo de empecilho, né? Então, isso tem que ser certamente objeto de algum controle, alguma lei mais rigorosa, e que bom que essa pressão esteja havendo por parte da própria população europeia que está sendo impelida a isso. Valeu, Sérgio, obrigado por todas essas informações, muito importante mesmo ter você por aqui, seu olhar, trazendo para a gente esses destaques sobre os quais a gente às vezes não tem a devida atenção, e aqui esse espaço vai estar garantido. Valeu, bom descanso por aí, boa noite, Sérgio. Muito obrigado e bom trabalho. Obrigado.